Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de Cloud, tá? Mais especificamente sobre Databricks. Então nós vamos fazer um mix ali entre o Databricks e também a Azure, Microsoft Azure. Mais uma vez, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha. Se não curtiram, pode dar um like. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos que a gente vem postando. Beleza? Vamos nessa? O que nós vamos ver aqui hoje? Então, nós vamos fazer uma série de vídeos, na verdade. Não é só esse, nós vamos ter aí acho que uns 4 ou 3 vídeos que nós vamos falar sobre um passo a passo de como a gente conecta na Azure, no Azure Data Lake, consome os dados de lá na camada de processamento com o Databricks e escreve esses dados diretamente no Synapse. Falando nessa ordem, parece que é uma coisa simples. No entanto, são vários passos que demandam um pouquinho de tempo. Por quê? Nós vamos criar o Resource Group tudo do zero, nós vamos fazer tudo do zero, tá? Então, isso vai demandar um pouquinho de tempo. Se fizesse num vídeo só, vai ficar muito longo. Beleza? Vamos tentar simular o cenário real de um ambiente de trabalho. Tá? Hoje eu já trabalho com Apple, com Cloud, com Databricks, com também Microsoft. E vou tentar trazer para vocês um pouquinho desse cenário de como é dentro de um ambiente real, dentro de uma empresa, tá? Aqui eu já estou aberto aqui com uma arquitetura. Na verdade, esse aqui é o site da Microsoft. Eu vou colocar esse link aqui para vocês. E esse link aqui são algumas recomendações de arquitetura que a Microsoft dá de acordo com algumas categorias aqui, né? E aqui ele fala que é um modelo moderno de análise com Azure Databricks, onde a gente tem a camada de ingestão aqui, né? Que vem aqui. Eu tenho um Azure Event Hub, onde eu posso estar fazendo uma coleta de uns dados aqui em tempo real. Azure Data Factory também, isso aqui pode estar pegando lá, pode consumir dados até do meu ambiente on-premise, então eu tenho uma camada de ingestão aqui. E aqui eu entro dentro dos meus ambientes, né? Que eu começo separando meus dados na camada Bronze, Silver e Gold. Isso aqui dentro do meu Azure Data Lake, deixo meu dado lá e também tenho meu dado aqui no Delta para que eu consiga trabalhar aqui também dentro do Databricks, tá? Databricks, minha camada de processamento, é ali que eu vou fazer toda a parte de manipulação, todos os preps dos meus dados serão feitos ali na camada Databricks. Dali eu posso conectar o Databricks diretamente ali aqui com o Power BI. No entanto, não é uma prática que é comum, não é uma prática recomendada. Então, o ideal seria eu trazer os meus dados aqui para um Synapse e daqui, né, do meu pool SQL, eu conectar aqui no meu Power BI, tá? Para eu deixar isso performático, para usar um Direct Query aqui, eu posso usar aqui também para deixar isso mais performático, um Event Hub, um Stream Analytics, para poder trabalhar com essa camada, para deixar totalmente isso daqui para deixar isso mais fluido, por assim dizer, tá? Então isso aqui é só uma das recomendações. Vamos fazer algumas configurações que serão necessárias. Nesse primeiro passo nós vamos fazer só conexão com a Azure, tá? Então nós vamos criar o Data Lake lá e vamos usar o Databricks para fazer a conexão. Então, eu tenho aqui, deixa eu fazer um insert, deixa eu pegar uma caixa de texto aqui. E aqui, o que eu vou trazer para vocês? Quais são os passos que nós vamos seguir? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer lá é o 1, tá? Que é o criar o Resource Group, tá? Nós vamos criar o Resource Group. Depois de criar o Research Group 2, nós vamos criar o Storage Account. Tá? Terceiro, nós vamos fazer o upload dos dados para o Azure Data Lake. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E vamos descer, aumentar e vamos descer isso aqui. Beleza. Aqui dentro eu já estou colocando a camada de permissionamento que a gente vai dar aqui, tá? E depois que a gente fazer o upload, nós vamos para o 4. Criar, montar a unidade no Databricks.
Tá? O que é montar unidades? Fazer essa conexão entre o Databricks e o Azure Data Lake. Tá? E depois, e por fim, nós vamos fazer o import de dados para ver se está tudo funcionando. Import dos dados. Certo? Nós vamos fazer esse import dos dados. Então vamos seguir esses passos, esses 5 passos aqui, tá? Uma outra coisa, uma observação. Databricks que será utilizado aqui, vai ser o Databricks Community. Esquece que escreve isso. Community, assim. Então, por que a gente vai usar o Databricks Community? Dentro do ambiente da Azure, a gente tem lá todos os recursos que a gente utiliza. Nós somos cobrados lá da nossa subscrição, nós somos cobrados pelo tanto que a gente consome. No entanto, você pode ter aí aquela conta sua conta gratuita. Com a tua conta gratuita, você não seria cobrado por alguns serviços, não são todos, tá? Então, quando você faz lá a primeira vez a sua conta, você vai ter lá um período gratuito que a Microsoft te dá. E esse período tem alguns serviços que você pode consumir gratuitamente, mas aí tem uma limitação dentro do quanto que você pode consumir. Como faz muito tempo que eu não tenho essa minha conta gratuita, eu não lembro exatamente quais são todos os serviços, e eu também esqueci de pesquisar aqui, quais são todos os serviços que eles colocam de gratuito e qual que é a quantidade que ele coloca, né, de tamanho de disco que você pode fazer no Synapse, do Databricks também, porque dentro da Microsoft, o Databricks tem parceria com a Microsoft, a gente consegue criar lá. Se eu criar o Databricks lá, eu vou ter mais recursos do que o do Community. No entanto, para o que nós vamos fazer agora, o Community vai servir muito bem. Depois eu vou criar um Databricks lá, usando lá diretamente a Azure. E aí vou mostrar alguns recursos a mais que vão ter lá, que é a camada de SQL, que você pode trabalhar ali também, construir dashboard. Beleza? Então vamos lá, vamos para a prática aqui direto. Então a primeira coisa que eu vou vir aqui, ó, eu vou entrar na Azure, aqui, ó, na home da minha Azure, beleza? Eu não vou passar por aqueles passos de criar a conta na Azure, tudo, porque isso é bem simples, bem tranquilo, é só você entrar no Microsoft Azure, criar uma conta, você tem uma conta sua Outlook, e aí você consegue fazer o cadastro e já acessar, tá? Então vamos lá, a primeira coisa, aqui você vai ter vários recursos, aqui são alguns serviços que eu já utilizei, então por isso que ele está mostrando aqui. Tá? Então a primeira coisa que você vai ter que criar é uma subscrição, então você precisa ter um subscription. Tá? No seu caso, o subscription aí vai estar gratuito, só que no meu caso aqui, o meu subscription está ativo e aqui na minha conta, tudo nessas informações, tem informação de cartão de crédito meu, tudo, porque eles me cobram conforme eu vou consumindo os recursos aqui, e aqui coloca o quanto que eu já tenho de recursos consumidos. Caso 0, porque quando eu crio as coisas aqui eu já deleto, porque é puramente para eu gravar os vídeos aqui para vocês, tá? Então, você tem que ter essa subscrição, então cria a subscrição, é bem simples, é só você adicionar uma subscrição, ele vai checar se você é elegível, e aí você coloca aqui, tá? Você pode selecionar a versão Student, ou Pay as you go, ou seja, pague por quanto que você utilizar. E aqui, no caso, a minha, eu já não estou mais elegível a essa free trial, que se você estiver criando a sua conta a primeira vez, você pode utilizar. Beleza? No meu caso, eu estou nessa aqui. Beleza. Dado isso, pode ser que aqui você não tenha nada, nenhum dos serviços aqui selecionado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que criar é o Resource Group. Então, eu vou vir aqui, ó, Resource. Uma vez que eu coloco aqui na pesquisa, ele libera aqui para mim, eu dou um clique. O que é esse Resource Group? Eu vou explicar de uma forma bem genérica mesmo. Pensa num armário, certo? Aqueles armários que você guarda pastas. Pensa nisso.
Só que, né, ao invés de pasta, pensa que ali são cada um dos recursos que você tem. Então, esse Resource Group, pensa nele como uma camada, como fosse uma pasta, e ali dentro você guarda tudo relacionado àquela pasta ou àquilo que você está fazendo. Dentro de um ambiente corporativo, isso pode ser separado por ambiente. Então, aqui pode ser, eu posso ter um Resource Group onde eu vou ter todos os recursos relacionados ao meu ambiente de desenvolvimento, outro para o meu ambiente de homologação e outro para o meu ambiente de produção. Tá? Então posso separar dessa forma também. O cenário, isso vai depender muito de como a empresa trabalha, mas no nosso caso aqui nós vamos criar um relacionado ao que nós vamos fazer. Né? Então o que eu vou fazer aqui é, eu vou colocar as iniciais de RG, que eu estou falando do Resource Group, e vou falar que esse cara aqui, eu vou trazer informações, as informações que nós vamos importar para o nosso Data Lake vai estar relacionada a Marketplace. Então eu vou colocar Resource Group MKT Place, tá? Vou chamar isso de Marketplace aqui. Beleza. Aqui eu estou colocando na pesquisa, né? Estou colocando no lugar errado, aqui é só um filtro. Vou vir aqui, ó, Create. Ele começa a carregar aqui para mim. Ele vai abrir aqui as opções para que eu coloque. Deixa eu ver. Tá demorando um pouquinho, né? Isso aqui geralmente é mais rápido. Vamos ver. Se ele vai abrir aqui. Bom. Parece que está um pouco lento o negócio. Então vou atualizar a página e vou vir aqui de novo. Resource Group. Beleza. Agora foi. Ó. E aqui ele vai me trazer qualquer subscrição. Sem uma subscrição você não vai conseguir fazer nada, tá? Você necessariamente vai precisar de uma subscrição. E aí aqui eu vou colocar o nome do meu Resource Group, que é o RG, que é o Resource Group. E aqui eu vou trazer qual que é a região. Vou trazer aqui que é as dois aqui. Beleza? E eu vou fazer uma coisa a mais aqui. Eu vou copiar isso daqui. Eu abri uma nota aqui só para deixar salvo as coisas que eu for copiando. Então isso aqui é o Resource Group. Só para deixar separadinho, tá bom? Então, Resource Group, esse cara aqui. Beleza. Eu venho aqui, dou Next, posso adicionar tag se eu quiser, não vou fazer isso. Vou dar um Review, ele me dá um OK, passou, posso criar esse Resource Group. Se você não puder, ele vai deixar vermelhinho, falar que esse nome não pode, alguma coisa assim. Beleza? E aqui dentro eu começo a criar todos os meus cenários. Então, dentro desse mesmo Resource Group, eu vou ter o meu Synapse, que a gente vai criar depois para poder trabalhar com... para poder escrever os dados diretamente lá. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu Storage Account, tá? Então, seguindo aqui, a gente criou o Resource Group, agora nós vamos criar o nosso Storage Account. Então, eu vou seguir aqui para Home. Então, eu não vou clicar aqui, eu vou vir aqui, ó, Storage Account, tá? O meu Storage Account é onde eu vou criar aqui o meu Data Lake. Eu não vou passar por cada uma das etapas aqui, tá? Eu vou deixar tudo padrão. Só vou alterar o que for necessário. O restante eu vou deixar padrão. Porque tem muitas opções. Se eu ficar explicando para vocês cada uma dessas aqui, a gente não ia sair daqui hoje, ia demorar muito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Storage Account Name. Então, sempre quando eu vou pegar um recurso, eu vou colocar as iniciais. Vou colocar aqui como ST, tá? ST. E vou chamar isso aqui de MKT Place. Beleza? Também a região aqui, vou colocar os 2. Aí vou descer aqui, ó. Eu vou deixar aqui a performance, aqui na performance como um padrão, tá? Dependendo de como você estiver trabalhando, com certeza aqui vai ser Premium. Ou dependendo do cenário no qual você trabalha, esse cara vai ser totalmente transparente para você. É outra pessoa que vai fazer isso. Mas eu estou te mostrando aqui dentro de um cenário como que a gente faz isso. Redundância, eu vou deixar aqui como Gel Redundância Storage. Vou dar um Next. Essas opções aqui de Security eu não vou alterar. Eu só vou vir aqui, ó. Tá vendo? Essa opção aqui, ó. Data Lake Storage Gen 2. Se eu não marcar essa opção, ele vai criar esse Storage Account para mim como um Blob Storage.
No nosso caso, nós queremos um Azure Data Lake, então eu preciso marcar essa opção aqui, certo? Marquei essa opção, eu vou descer aqui, tem a opção de blob aqui, eu marquei aquela opção para que eu trabalhe com os dados na camada como Data Lake. Next Network, eu vou deixar como um endpoint público. Data Protection, também vou deixar com todas as configurações de proteção padrão. Encryption, também não vou mudar nada, vou deixar ele como padrão. Não vou adicionar nenhuma tag, vou para o Next e ele está validando aqui, ó, passou, eu dou um Create. Beleza? Aqui tem um passo que a gente tem que criar também, que é, depois que a gente cria esse cara aqui, ó, a gente precisa criar aqui vou colocar como 4, um Azure Active Directory. A gente precisa criar um application dentro desse cara para que eu possa acessar. O que é esse application? Vamos lá. Para eu não precisar ficar colocando meu usuário, a minha senha diretamente lá no quando eu for fazer a conexão entre Databricks e a Azure, o que eu faço? Eu crio um application no meu Active Directory que é um usuário. O Active Directory, quando você loga lá na tua empresa com Windows, você está dentro do Active Directory, lá dentro você conecta na máquina e loga nela, né? Você está conectando ali na rede da empresa. Aqui, o cenário é praticamente o mesmo, tá? Então eu vou criar um application, aqui a forma como a gente cria é diferente, eu vou criar um application, que ele vai servir de autenticação para mim entre o meu Data Lake e o meu Databricks. Beleza? Então vou voltar aqui, ó. Eu vou vir aqui. Aqui o meu Storage Account está criado. Você pode ver aqui, ó, Data Lake Storage. Está aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome aqui, que é do meu Storage Account, também vou deixar ele armazenado aqui. Vou chamar ele de Storage Account. E vou deixar esse nomezinho aqui. E aí ele zoou um negócio aí. Deixa eu fazer assim. STMKT Place. Assim fica melhor. E isso aqui é tudo minúsculo, não tem maiúsculo ali. Beleza? Agora vamos para o nosso application, porque nós precisamos dele para fazer a autenticação. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Depois a gente vai criar um container. Container lá dentro vai ser uma estrutura, mas vamos criar uma estrutura hierárquica, onde um container vai ser onde eu vou estar armazenando todos as minhas tabelas, os meus dados que eu estou criando ali vai ser, no caso, as tabelas, os dados que a gente vai fazer o upload. Aqui, ó, Azure Active Directory, tá aqui. Eu já devo ter um application com aqui, ó, um app registration criado. No entanto, nós vamos criar um novo. Então eu vou entrar nesse cara aqui, certo? E vou deletar esse cara. Vou deletar ele aqui. Então refresh. Pronto. E vamos criar aqui, ó. Vamos criar um novo registro. E eu vou colocar como app, que é App Registration. E aqui eu vou colocar MKT Place, tá? Era o que eu já tinha criado, mas é só para que vocês vejam como funciona, como isso é feito. Não vou alterar nenhuma outra opção aqui, simplesmente vou dar um registro. Quando eu der um register aqui, ele vai me dar algumas opções, certo? Que é isso daqui. Isso daqui eu vou deixar anotado. Então eu vou deixar aqui, ó, chamar de Client ID. Vou dar 2 pontos, vou colar esse cara, certo? Vou pegar aqui, ó, o Directory ID. E vou vir aqui e vou copiar esse cara aqui também, que é o Directory ID, certo? No final, nós vamos usar só esse Directory Client ID, Directory ID e mais uma informação só, tá? Então, é isso que a gente vai precisar.
Beleza. Uma vez que eu criei esse cara, tá aqui, né? Esse cara tá criado. Eu preciso criar a minha chave. Então eu vou vir aqui e vou criar a minha chave. Então, vou vir aqui na chave, new client secrets, e aí aqui eu vou dar um nome para essa chave. Eu vou chamar ela de key mktplace, tá? Chamar assim. E vou adicionar. E ali você viu que tem um tempo, né? Por 6 meses. Qual a informação que eu vou precisar aqui? Secret na verdade, eu vou pegar as duas, mas o que eu vou precisar é só esse value aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o value, dois pontos, vou copiar esse cara aqui, vou colar ele aqui e vou colocar aqui o secret ID também, tá? A gente não vai usar ele, mas deixa aqui. Beleza. Esses caras estão anotados, tá tudo certo. Vamos voltar agora aqui. Daqui é só isso que eu preciso. Vamos voltar aqui. Home. E vamos vir aqui no nosso Storage Account. Vou clicar aqui, ó. E já deixa ali, porque eu já tenho ele criado. Vou vir aqui, ó, no meu Data Lake Storage. Dou um clique aqui. E aqui dentro eu vou criar um novo container, tá? Então eu vou chamar ele de dados mktplace. Vou chamar esse cara ct mktplace. Por que CT? De container, tá? CT de container, só isso. E vou deixar aqui, ó, container. E essa informação eu vou precisar. CT mktplace. E aí crio ele aqui como privado, tudo e create. Pronto, tá aqui. Aqui dentro, entro dentro do meu container e vou fazer um upload dos dados aqui. Aqui dentro eu vou buscar aqui no meu computador, certo? Deixa eu ver documentos. Vou pegar aqui, aqui, vou subir todos esses dados aqui, ó. Dá um open aqui e upload. Beleza, vai começar a fazer o upload de todos os dados aqui, certo? Esse primeiro cenário eu vou fazer o upload direto. Em um outro cenário, um outro vídeo, depois que a gente concluir tudo, a gente desenha esse mesmo cenário, mas usando outros recursos, que é a coleta de dados usando o Event Hub, tá? A gente utiliza fazendo uma coleta em string ali para vocês verem como é que isso funciona. Conecta lá, puxa os dados e faz a camada de processamento diretamente lá no Databricks. Mas a princípio eu vou fazer desse jeito, fazendo upload dos dados, beleza? Ele fazendo aqui, está fazendo upload de todas as informações, ele deixa ele concluir. Enquanto ele conclui, tem algumas informações de acesso aqui, de permissão a esse container que eu preciso dar, tá? Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui no meu IAM, certo? Vou vir aqui, ó, vou atribuir o papel aqui para ele. E vou adicionar alguns papéis aqui para ele. O papel que eu tenho que adicionar aqui é o Blob Storage, aqui, ó, Storage Blob Data Contributor. Então vou selecionar ele aqui, dar um Next. Eu tenho que selecionar o membro. Qual que é o membro? É exatamente aquela chave que a gente tinha criado, né? Que é o app mktplace. Seleciono ele lá, beleza. Vou dar um Next aqui, Next e pronto. E a outra é o Contributor e o Reader. Também adiciona aqui. E descendo aqui, eu tenho o Reader aqui, ó. Blob Storage, Reader. Dou um Select Member. AP. Tá aqui.
Então, select e um next aqui, next e pronto. Show de bola. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Manage. E eu vou dar umas permissões aqui, ó. Vou colocar para outros. Read and Write. E vou adicionar aqui, ó. Eu vou adicionar mais um usuário. Eu vou adicionar esse app. KT Place. Então, select nele aqui. Read Write Permission, Security Principal. Vou colocar esses dois caras aqui também. Beleza? Eu vou dar um save. Beleza. Feito isso, agora nós vamos para o nosso Databricks Community. Eu poderia fazer por aqui. Aqui é como eu disse, a gente teria mais recursos lá, inclusive a camada de SQL. No entanto, eu não vou utilizar ele. Eu vou vir aqui e usar o Community. Então, Databricks Community. Tá aqui. O cadastro também aqui é super tranquilo. Usa uma conta sua aí da Microsoft, enfim. Você faz o cadastro aqui e aí você entra normal, tá? Não precisa ser obrigatoriamente uma conta da Microsoft. Pode ser uma conta sua, você tem Gmail ou qualquer uma outra, certo? Então, entrei aqui eu estou dentro da minha interface Databricks. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa interface, tá? Acho que deve aparecer em algum canto aqui da tela para que você veja. E vamos vir aqui na nossa camada de... Bom, antes, aqui nós já estamos na camada de ciência de dados engineer. Tem machine learning e quando a gente criar o outro lá através da Azure, vai ter o SQL aqui também. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o cluster, tá? Então, eu tenho um cluster aqui que está terminado. Eu acho que se eu der um play aqui nem vai funcionar, deixa eu ver. Não. Eu vou ter que deletar ele e criar um cluster novo. Então, vou vir aqui. Vou criar um novo cluster. Vou chamar de Databricks MKT Place Canal, tá? E Create Cluster. Quando eu dou um Create aqui, ele mostra exatamente qual é a versão, né? Na verdade, eu poderia ter alterado lá na criação. Só que para mim não, vou deixar nessas versões mesmo, não fiz nenhuma alteração. E aqui, como a gente está na versão Community e dentro dessa camada Free, ele mostra exatamente quanto que ele vai liberar para a gente de memória e também quantos cores a gente vai liberar. Então 2 cores, 15 GB de memória RAM. E ele fala aqui, ó, que ele vai dar um terminate automaticamente na IDE dentro de um período de 2 horas, tá bom? Então você tem aí esse período para conseguir brincar, fazer tudo que você quiser aqui dentro, beleza? Beleza, uma vez que o meu cluster está ativo, eu vou vir aqui, esse notebook que eu tenho preparado aqui, eu também já vou passar para vocês, tá? Então tem aqui que é o acesso Azure Data Lake. Beleza, então, deixa eu já fazer uma coisinha aqui, clear all cell output, confirma. Vou vir aqui e eu preciso anexar, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui e anexar o meu cluster. Então eu venho aqui, anexo o meu cluster aqui, beleza? Está anexado. Tá. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter aqui no meu cluster aqui um ambiente, né? Um cenário onde eu vou montar a unidade para fazer essa conexão que vai ser feita, né? A conexão ali com o Data Lake. Tá? Então eu já tinha criado uma, então eu tenho essa unidade aqui montado. Então se eu vir aqui, ó, na verdade o LS, né, eu vou ter esse daqui, ó, que é o MKD. Então vou dar um LS aqui, ó, Shift Enter, tá? Você vai ver que eu tenho aqui, ó, MNT, MKD de dados, tá? E essa unidade está montada. Então o que eu vou fazer? Eu tenho outras aqui, ó, posso remover isso se eu quiser. Só que o que eu vou fazer aqui é dar um amount, né?
para ele quebrar ali a unidade. Opa, é esse cara aqui, ó. Beleza, aí agora sim, ele vai dar um unmount ali. Esperar ele dar executar o comando e dar um unmount. Executando aqui. E esse código é o código que a gente vai utilizar. Tudo isso aqui, esse código, tudo, eu vou disponibilizar aí para você. Beleza, ó. Ele tem sido, ele foi desmontado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar, eu vou executar esse comando aqui, embora ele já tenha criado, tá? Então vou só executar, já está criado esse diretório. E aí, ele está aqui, beleza? E agora nós vamos montar a unidade aqui. Então, essas são as informações, algumas das informações que a gente vai precisar alterar. Então, vou diminuir aqui só um pouquinho. Só para que você veja tudo que está aqui, ó. Beleza. Aqui menos aqui. Aqui, tá bom sim. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Alterar só algumas opções. Então aqui, esse Azure Account Auth Type, isso aqui a gente não altera. Esse cara aqui também não. Esse cara aqui que é o Client UID, esse a gente altera. Qual que é o Client UID? É esse cara aqui, certo? Que a gente copiou lá. Então vou copiar ele aqui e colo o Client UID aqui. Beleza? Esse secret aqui que ele está mostrando, tá? Que é o secret. Esse secret, na verdade, aqui. Ele não é esse secret ID aqui, é o value, tá? É o valor. Não é o secret, não, é o valor. Então vem aqui, pego e pronto. E aqui no meu client endpoint, tá vendo esse código aqui? É o directory UID. Beleza? Colo ele aqui. Tá. E essas opções aqui eu tenho que mudar. Que é o nome do meu container, que eu já coloquei, né? O nome do container aqui é esse cara aqui, ctmktplace, então nem preciso alterar porque o nome está certo. E o nome do storage account, como que é o nome do storage account? stmktplace, que já está aqui, ó. stmktplace, já está certinho. E aí eu seleciono aqui e coloco a unidade na qual quero montar esses dados, que foi nessa pasta aqui que a gente criou. Beleza? Se nada disso daqui tiver dado problema, se está tudo certo, ele não vai dar erro, vai dar um aqui na hora de executar. Certo? Está executando o comando. Ele vai começar a fazer toda a parte da autenticação, isso aqui, tudo, vai ficar transparente para a gente, não consegue ver o que está fazendo por trás. Mas claro que ele está usando essas informações aqui para fazer a conexão lá. Beleza, ó. Ele deu o Spark Job aqui, quer dizer, que é um bom sinal. Quer dizer que ele vai funcionar. Bom, beleza, ó, tá vendo? Deu um true. Então se eu vier aqui agora, ó, e montar essa unidade, vocês lembram que aqui, ó, se eu vier aqui no Storage Account, meu, MK, esse cara aqui e aqui, ó, Storage, tá aqui, ó. Tenho esses dados aqui, certo? Todos esses arquivos CSV que eu subi aqui. E vamos voltar aqui. Se eu der um ls aqui agora, esses caras têm que aparecer. Então, se eu der aqui, ó, todos eles aqui, ó. Beleza? E aí, vou carregar esses dados. E aí eu pego qualquer um aqui, ó. Eu peguei a pedido, né? Já tá aqui. Quando eu dou um carregar aqui, ele vai fazer a leitura lá dos meus dados lá.
no meu Azure Data Lake. E pronto. E aí, para mostrar esse dado, eu dou um cl aqui, ponto display. E aí eu tenho aqui exatamente os meus dados carregados diretamente lá do meu Data Lake. Tá? E aqui, o restante do comando que a gente utilizar aqui é comando... Deixa eu diminuir aqui. Você pode usar aqui SQL, você pode usar Spark. Eu, particularmente, eu tenho algumas coisas aqui que já estão que está aqui como um SQL, mas eu particularmente prefiro Spark, tá? Então, aqui ó, vamos fazer o seguinte, vou fazer um count aqui, vamos ver quantos registros a gente tem aqui nessa tabela. Vamos ver. Ó, 99.441, certo? Vamos display aqui novamente, para dar uma olhada nos dados. E aí eu posso ver aqui que eu tenho várias informações aqui, né? E aí vamos fazer uma agregação simples aqui. Vamos colocar aqui, ó, um group by. Vamos pegar aqui dentro desse group by o order status ponto. Vamos fazer uma agregação aqui, agregação do count. E aí eu vou fazer uma contagem por asterisco, vou contar tudo. Ponto alias, vou mandar esse cara aqui, vou chamar ele de quantidade, tá? E ponto display. Isso é PySpark, tá? Que a gente está utilizando aqui é puramente PySpark. Deixa eu ver. Count. Ponto. Tá. Eu preciso vir aqui, ó. Dar um import. Como que era mesmo? Peraí. Preciso lembrar isso. Calma. Tem uns imports que a gente precisa fazer aqui. Ai. Me fugiu a mente qualquer um dos imports. Peraí. Pera, que a gente já pega isso já. Vamos lá. From PySpark .sql .functions. Vamos importar tudo. From PySpark .sql .types. Vamos importar também tudo. SQL from PySpark .sql .windows. Vamos importar também tudo. Acho que só esses três aqui já deve funcionar aqui pra gente. Então isso aqui agora tem que funcionar. Porque a gente precisa importar essas bibliotecas aqui do PySpark, tá? O SQL Function Type 1. Isso aqui a gente utiliza para poder fazer quando eu preciso deduplicar dados, né? Então usa aqui o que a gente chama de row number. A gente vai fazer a deduplicação dos dados pegando a informação mais atual com base na chave ali. Então, cadê? Tá aqui, ó. Então, uma contagem bem simples, tá? De dados ali, por cada um de status de pedido que eu tenho.
Então eu tenho um pedido já entregue, o pedido que está em processamento, cancelado, faturado, criado e disponível, já entregue e aprovado. Certo? Então, aprovado 2, porque dentro do status, um pedido que foi faturado ele já foi aprovado. Só que, no entanto, aqui se eu tivesse guardando o histórico dele, de todos os aprovados, esse cara aqui, esse número de aprovado e o invoice, que é o faturado, deveria estar bem próximo. Então, quando o que ele está fazendo ele sai de um status e entra em outro. Então, aqui os pedidos aprovados, esses 2 pedidos também não entraram para o status de faturado aqui, por isso que ele está colocando assim. E a mesma coisa vale para o criado. Então, o criado ele seria a soma de todos esses caras aqui, né, que foi pedido a partir do momento que a pessoa cria, ele entra depois dentro dos status de processado, cancela, ou ele processa, ou ele cancela, ou ele está pendente, ou ele está indisponível, enfim. Mas aí ele é dentro dessa base aqui, ele está correndo entre status, né? Então, quando ele entra para o estado de processado, ele sai do criado e assim por diante. Beleza? Nós vamos fazer algumas manipulações aqui usando o PySpark. Nós vamos fazer isso, mas em outro vídeo. Nesse vídeo foi essa conexão que a gente vai fazer. No próximo a gente vai fazer a parte do... vamos criar umas colunas aqui, tá? Fazer uma manipulação bem simples. Ou não, ou simplesmente a gente escreve no Synapse e depois a gente vai fazendo manipulação em cima desses dados. Beleza? Aqui, ó, eu já tenho também a opção, eu posso colocar isso aqui dentro de um gráfico, tá? E aqui por status ele vai me mostrar aqui cada um desses status. Aqui é modo de visualização, tá? Então posso mudar aqui, ó, plot options, posso fazer uma mudança. Aqui ele tá colocando pela quantidade, a barra, tudo. Posso colocar isso aqui em pilha. Se eu tivesse uma outra métrica aqui, né? Aqui está como barra, mas posso colocar qualquer um outro. Tá? Tem outros gráficos aqui que eu posso utilizar, tá? Para essa camada de visualização. Mas para isso daqui que a gente está fazendo, no sentido aqui, vamos deixar como tabela mesmo, tá? Gerou 8 linhas e o que nós temos aqui é a quantidade por cada um dos estados. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez reforço, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha e não deixe de deixar comentários sobre qualquer dúvida que vocês tiverem aí também. Espero vocês na próxima. Até lá.